eles têm dinheiro e eles têm poder. Eles têm um emprego do qual eles não podem ser desligados. Eles conseguem transitar em todos os ambientes, porque ali vive-se numa dinâmica de troca de favores. Eu preciso de um assunto no TCU, mas eu aqui do TCU preciso de um assunto ali no Judiciário, mas eu preciso aqui de um outro assunto na Câmara, e alguém da Câmara precisa de um negócio no Senado, que precisa de alguém na Presidência da República e no Ministério tal, e assim vai. E aí todo mundo amigo, todo mundo legal, ganhando bem, morando bem. O Kim fala muito da Brasília, que tem um lago artificial, tem o maior número de embarcações per capita do Brasil. Ou seja, tem mais lanchas e iates em Brasília por habitante do que tem uma cidade litorânea, como, sei lá, Guarujá, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Eu morei muitos anos em Brasília, e em Brasília você percebe que aquela utopia socialista do Lúcio Costa, do Neymar, ela se tornou uma coisa completamente diferente. Eu acho que em nenhum lugar do Brasil você vê as classes sociais tão estratificadas e divididas. Se você é muito rico, você mora no Lago Sul ou no Lago Norte. Se você não é tão rico, mas você ganha muito bem, você mora na Asa Sul ou na Asa Norte. Se você não é tão rico, nem ganha tão bem e talvez não seja servidor público, aí, meu caro, você está ligado às cidades satélites. E dessas existem muitas. Se você é de classe média, talvez você esteja em Taguatinga, talvez você esteja em uma dessas outras ao redor. Águas Claras. Se você é um pouco mais pobre, talvez você vá morar em Ceilândia. E assim vai. Ou seja, em quase nenhuma região, São Paulo é diferente. São Paulo, no Morumbi, você tem de comunidades muito pobres a mansões muito grandes. Você tem uma diversificação. Ali não, você tem um município praticamente para cada faixa de renda. Sem falar que as pessoas que realmente vivem ali no plano piloto, que abarca os bairros da Asa Sul, Asa Norte, o Eixo Monumental, onde ficam os ministérios, a Esplanada, e os lagos Sul e Lago Norte, bem, essas pessoas vivem em uma certa bolha social muito extrema. Porque, tirando as pessoas que trabalham realizando serviços, elas não têm muito contato social com ninguém fora de suas próprias esferas econômicas. Então, assim, aquela utopia socialista da década de 60 se transformou numa coisa muito diferente quando ela foi imposta na dura e verdadeira realidade brasileira. Exatamente. Brasília é um caso que foi um projeto que não deu certo no propósito original que ele tinha de você emanar o desenvolvimento para as regiões mais remotas, sobretudo Norte e Nordeste, a partir de Brasília. Isso, no fundo, não aconteceu. Brasília criou uma vida própria, mas ela continua distante do Brasil real. Talvez cada vez mais distante do Brasil real. Sem falar que a economia de Brasília inteira gera ao redor dos pagamentos de serviço público. Então ela não tem nenhuma indústria, ela não produz praticamente nada, ou produz muito pouco, não vamos ser também falsos com o conceito, mas produz muito pouco. E toda a economia que existe lá gira em torno dos serviços que são prestados aos servidores públicos do Brasil. É assim que funciona a economia local. Se o governo, porventura, mudasse de lugar, como aconteceu no Rio de Janeiro, né, na nossa história, a economia de Brasília ela desabaria completamente. Mas aí é interessante a gente observar o que aconteceu no Rio, naquele momento em que a capital foi transferida para Brasília. A compensação que foi feita para a cidade do Rio de Janeiro não foi dar a ela uma outra vocação econômica, porque o Rio é uma cidade litorânea, já tinha ali muita gente, muitos empresários, já tinha um parque industrial, enfim, ela tinha uma vida ali que complementava o núcleo do poder. Só que a compensação que foi dada foi uma compensação de cargo público. Até hoje, você tem mais funcionários públicos federais no Rio de Janeiro do que em Brasília. E aí você se soma aos militares, aonde você tem aquela dinâmica de que a filha solteira do militar herda a pensão de forma vitalícia do pai falecido. Então você tem muitos... Aliás, o caso da própria Regina Duarte, tão de direita, que conseguiu aí se colocar contra toda a classe com quem ela trabalhou a vida inteira, se dizendo de direita, mas no fundo a dona Regina Duarte tem ali uma graninha que pinga para ela a vida inteira, que é uma pensão que ela herdou do pai militar. E essa pensão ela só consegue receber porque ela nunca se casou no papel com ninguém, porque essa é a condição para a filha solteira, né? É a pensão para a filha solteira. E aí você vê como é que um filho
vai ser estimulado a produzir quando ele olha seus pais vivendo um faz de conta, quer dizer, nunca se casaram no papel, porque eles precisam garantir uma grana que cai para eles de graça. Sim. Então, você está numa cidade que tem praia, que é de graça, tem o futevôlei, que é de graça, só precisa comprar a bola e dá para dividir num monte de gente. O pai e a mãe vivem num apartamento que herdaram dos avós e ainda ganham uma pensão. Ou seja, estímulo à produtividade é zero. Sim, é bem pequeno. E aí a gente se pergunta, por que o Rio de Janeiro vive a decadência que vive hoje num ponto quase irrecuperável? Ou pelo menos não recuperável a partir das figuras públicas que lá estão. Porque essa mentalidade é que toma conta. As pessoas tendem a não produzirem se não forem estimuladas. E aí você olha para a Califórnia, Vale do Silício. Por que lá todo mundo produz tanto? Por que o desenvolvimento tecnológico ali é tão avançado? Porque ali é competição, meu amigo. Se você não for bom, se você não for dedicado, se você não trabalhar mais que os outros, se você não for mais esperto que o seu concorrente, você está fora do jogo. Essa é a diferença.